são convites para aventuras em novos universos. E o Prêmio Jabuti, um dos mais tradicionais do Brasil, celebram esses autores que emocionam e inspiram milhares de gerações, inclusive a geração Z. Organizada pela Câmara Brasileira do Livro, a 67ª edição do Jabuti homenageou Ana Maria Machado como personalidade literária. Autora de clássicos como Menina Bonita do Laço de Fita e Bisabia Bisabel, ela soma mais de 100 obras que marcaram a formação de leitores e despertaram a imaginação de crianças e adultos. Entre os destaques das 23 categorias da cerimônia de gala no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, As Fronteiras de Oline, de Rafael Zoller, garantiu o título de romance de entretenimento, enquanto na categoria romance literário, o escolhido foi Vento em Setembro, de Tony Bellotto. Mas o grande vencedor da noite foi Rui Castro, com O Ouvidor do Brasil, 99 vezes Tom Jobim, eleito livro do ano de 2025, uma homenagem à música, à memória e à identidade cultural do país. A premiação é um reflexo do universo literário brasileiro, e entre seus finalistas revela alguns autores que se conectam com a geração Z. São histórias que circulam pelo BookTok e outras redes sociais, como os thrillers de Rafael Montes, quadrinhos de Aline Zolve e também romances de Lorena Portela. Autor de sucessos como Dias Perfeitos, Rafael Montes foi o primeiro vencedor da categoria Romance de Entretenimento, criada em 2020. Neste ano, ele voltou ao Jabuti como finalista por Uma Família Feliz e comemorou a conexão com o público jovem. Por isso mesmo, eu confesso que para mim é uma surpresa e uma alegria quando os meus livros começaram a fazer sucesso entre um público jovem. Entre as coisas que eu mais escuto é: Rafa, eu não gostava de ler, passei a gostar de ler pelos seus livros, ou voltei a gostar de ler por causa dos seus livros. Para mim é uma delícia, porque, a meu ver, coloca o livro no lugar onde ele merece estar, que é na boca das pessoas, falando sobre a história do livro, falando sobre os personagens, brigando sobre os finais. Enfim, esse debate quente do público me agrada muito e me deixa muito feliz. Para a presidente da Câmara Brasileira do Livro, Sevani Matos, o Jabuti segue sendo uma das pontes entre gerações e uma forma de despertar o interesse pela literatura, especialmente entre os jovens, que hoje descobrem histórias nas redes sociais e plataformas digitais. Eu acho que esse prêmio tem uma importância porque a partir do momento que ele passa no YouTube online, ele vai para as redes sociais e a gente mostra os finalistas e os livros premiados, dá vontade de ler. Então, eu acho importante esse movimento de ir para as redes sociais e eu acho que esse prêmio ajuda muito a despertar essa vontade. Como parte da estreia do Rio de Janeiro como sede do evento, foi criada a categoria especial Fomento à Leitura, dedicada exclusivamente a projetos realizados na cidade. O vencedor foi o programa Rio Capital Mundial do Livro, que fortalece políticas públicas e foi também uma das motivações para a construção da Biblioteca do Saber. E isso vai servir para consolidar tudo isso que a cidade do Rio de Janeiro já tem com histórico. A gente é a sede da ABL, sede de grandes escritores. O Rio, né, tem o Samba Enredo, a Crônica, mas tem muitos romances, muitos livros que contam a história da nossa cidade e que levam o Rio para o mundo. Então, nada como uma biblioteca por um arquiteto internacional como Francis Querê, o único africano que recebeu o Prêmio Pritzker, para consolidar de vez essas políticas e que esse equipamento vai ser mais do que uma biblioteca de diferentes saberes, mas ela também vai ser um ícone, um símbolo e uma base de fomento à leitura. Se muitos ainda duvidam que seja possível viver de literatura, André Condo, vencedor da categoria juvenil do Jabuti com O Silêncio de Kazuki, prova que a dedicação e talento podem transformar sonhos em conquistas, inspirando assim novos leitores. O livro foi muito difícil de ser escrito porque é um livro sobre o meu pai e era um pai que nunca quis que o filho fosse escritor. E foi justamente porque ele sabia o quanto é difícil você ser escritor no Brasil. Porque ele tinha medo de que eu passasse fome, porque ele pensou que se eu fosse me tornar um escritor, eu ia passar fome. E eu realmente passei e ele sabe disso também. Ele sabe disso. E ela também. Então, quando eu recebo esse prêmio, justamente por um livro, para o meu pai, que sempre sonhou que eu fosse alguém importante, que ele era motorista de diretoria, e é por isso que eu vim com essa gravata, que era a gravata que ele usava como motorista, para levar as pessoas. Então, eu vim com essa gravata e vou mostrar isso aqui para o meu pai, para falar: pai, mesmo sendo escritor, eu me tornei uma pessoa importante. Mais do que premiar livros, o Prêmio Jabuti é uma prova de que a literatura brasileira, mesmo enfrentando o cenário de queda de leitores no país, continua viva e inspirando a geração Z com as suas palavras.